Martin Scorsese, lendário diretor, certa vez disse que a escolha do elenco representa cerca de 85 a 90% da eficácia do quanto um filme vai funcionar com o público. A gente pode debater isso, afinal tem a direção, o roteiro, mas é fato que um elenco não somente ruim, mas mal escalado, atores que não combinam com o papel prejudicam totalmente a relação do público com o filme. O nome certo é essencial não somente para levar a visão do diretor ao filme, mas também para conseguir vendê-lo emocional e financeiramente para o público. E esse filme, O Convite, no original The Invite, é um dos melhores exemplos recentes do poder de um elenco para transformar um filme. Afinal, o filme basicamente é 4 atores, 4 personagens dentro de um apartamento conversando durante quase 2 horas e é um filmaço. Remake do filme espanhol The People Upstairs, As Pessoas do Andar de Cima, ele traz Seth Rogen, Olivia Wilde, que também é a diretora, como um casal recebendo a visita dos vizinhos do andar de cima, Penélope Cruz e Edward Norton. Você percebe que o casal da Olivia com o Seth Rogen estão em crise, não estão em bom momento, eles não estão sintonizados, eles estão a todo momento trocando farpas, indiretas. Você percebe que o Seth Rogen está muito infeliz com o casamento, se sente controlado, com o trabalho, enquanto a Olivia Wilde não tem perspectiva, não tem vida própria e eles idealizam bastante essa vida dos vizinhos de cima, pois eles transam bastante, têm uma vida sexual ativa, parecem felizes, falantes e a dinâmica dos casais vai funcionar dessa forma. O Seth Rogen, o personagem dele, não queria a visita, diz que se eles vierem ele vai comentar sobre esses barulhos do sexo que atrapalham, ela fica constrangida e eles já começam brigando aí. Ou seja, nos primeiros minutos do filme já dá a dinâmica e o estado emocional em que os personagens estão. Muita gente tem comparado esse filme com Woody Allen, pois é um cinema normalmente de espaços menores, centrados em diálogos que trazem humor autodepreciativo, bastante reflexão, bastante filosofia. É mais fácil, no entanto, comparar o filme O Convite com outros filmes do que com assinaturas personalizadas de um diretor em si. Ele me lembrou bastante o filme Carnificina, que também é focado em atores num pequeno apartamento, dirigido pelo Roman Polanski. Eu acho que aqui a Olivia Wilde, junto com o roteiro, traz um filme que é mais afiado, mais agressivo, mais frontal do que os filmes do Allen, que são mais passivos e mais egocêntricos, mais condescendentes do que eles estão falando. Também não gosto dessa comparação de teatro filmado por ser um filme muito focado num só ambiente, pois as dinâmicas de direção para conseguir nos manter entretidos de certa forma durante essas 2 horas, durante todos os cômodos do apartamento e como ela filma e retrata eles num espaço mais aberto, num espaço mais fechado, para expressar estados emocionais dos personagens e suas relações, funciona muito bem, de forma muito inteligente. E eu gosto muito do contraste da dinâmica entre esses atores. Normalmente você iria pensar que Edward Norton e Penélope Cruz, atores da primeira prateleira faz décadas, com alcance dramático muito grande em vários gêneros, poderiam engolir Olivia Wilde e Seth Rogen, que estão muito bem, são character actors, especialmente o Seth Rogen, que tem evoluído muito, assim como a Olivia, que era uma atriz medíocre para mim no começo da carreira, mas está progredindo não só como diretora, mas também como atriz, e ela consegue, junto com os outros roteiristas, fazer uso inteligente desse alcance, enquanto ela e o Seth Rogen são personagens mais restritos, mais fechados, em busca de uma abertura, em busca de se conhecer melhor, mas presos dentro de uma dinâmica mais agressiva, rancorosa. Os personagens de Edward Norton e Penélope Cruz são vistos como mais cool, liberais, progressistas, new wave, com aquelas visões, monólogos mais reflexivos, tendo significado para tudo, falando de energia, e o filme é muito engraçado, o filme é hilário, especialmente em sua primeira metade, e usa muito do Seth Rogen para isso, que é esse humor mais tímido e despojado, de um cara sem muita autoestima contra um cara que parece mais bonito, confiante, inteligente. Penélope Cruz igualmente imortalizada no cinema de Pedro Almodóvar, ela tem tanta paixão, tanta confiança, tanto fogo, ela consegue transmitir com tanta altivez o que ela quer conversar, que serve de uma espécie de mentoria para os personagens da Olivia e do Seth Rogen. Então é bom porque a Olivia Wilde, também diretora, reconhece que os outros 2 atores têm mais alcance, mais experiência e consegue usar isso a seu favor dentro do filme, de forma que tem um nivelamento muito bom, uma troca rítmica de interações e química emocional, mas também física, que é necessária para o filme, muito interessante, que vai te levando, embalando, tanto quanto eles estão juntos, quanto em segmentos mais individuais. Eu gosto muito da direção da Olivia Wilde nesse filme, é muito inteligente. Eu não vi o filme espanhol original para saber o quanto seria original, tanto na direção quanto no roteiro, mas quando tu pega um filme que é calcado somente num ambiente, mesmo se o roteiro for interessante, ele pode em algum momento se tornar
monótono ou um pouco verborrágico, cansativo, especialmente para novas gerações mais acostumadas a cortes, montagens mais rápidas, excesso de estímulos, e ela consegue transmitir não somente a fluidez, ritmo, a dinâmica, né, dessa troca de ambientes, eles se movendo, não somente parados nos diálogos, mas também para expressar. Em vários momentos, o personagem do Sifka Olivawadi que estão mal são vistos fechados dentro do ambiente, o plano é fechado, prende eles ali como se eles não se sentissem livres, estivessem amordaçados na relação, muitas vezes também separados por mobília ou por paredes, mostrando essa ruptura, como eles não estão conectados, emocionalmente interligados, justamente na contramão do que a gente vê nos personagens da Penélope Cruz e do Edward Norton, que estão menos de um ano no relacionamento, já têm mais experiência e ainda tem aquele fogo inicial, além de ser mais abertos sexualmente e psicologicamente. Confesso que até quero ver esse filme no futuro novamente para prestar mais atenção nesse uso técnico dele para transmitir as suas emoções, as suas mensagens, não somente pelo roteiro, pela diversão das atuações. E é bacana como o filme não somente se relega a essa diversão, como ele vai incutindo o subjacente de modo bem implícito inicialmente, para depois ficar explícito que, apesar do filme ser muito engraçado, tem uma tragédia dentro dele, daqueles diálogos, aquele casal se deteriorando até um certo ponto que se torna bastante desconfortável. O filme começa com um humor constrangedor, né, rebatendo várias vezes as questões sexuais um do outro, e no final esse constrangimento vem muito mais pela ruptura emocional dos dois. Se você se identificar, já tiver num relacionamento ou já teve uma situação similar, você vai se conectar mais, mas você consegue entender o pesar dos dois, aquela sensação de tu querer ainda amar a pessoa, querer se dar bem, mas você simplesmente não consegue. Eu não vou aqui falar, mas o plano final, a cena final é magistral emocionalmente e tecnicamente na direção, nas escolhas da Olivia Wilde por como filmar aquela cena. Então, em quase 2 horas, 4 atores num apartamento, o filme consegue flutuar com muita confiança e esperteza entre gêneros, começando no humor, um humor de constrangimento, até se tornar, de certa forma, um drama trágico. Em nenhum momento as atuações perdem o calibre do que estão fazendo e vale a pena só por isso. Gosto muito desses atores, Penélope Cruz e Edward Norton. Às vezes eles não recebem os papéis que merecem por já serem mais veteranos e quando eles conseguem demonstrar o seu potencial, eu fico muito feliz. Então, ou seja por direção, roteiro ou elenco, O Convite é um filmaço, cinema de primeiro nível, mostrando aí que o que importa realmente é uma história bem contada, com um bom elenco, sem grandes artimanhas, sem grandes artifícios, sem efeitos especiais, batalhas. Recomendo bastante O Convite, The Invite, já nos cinemas.